A maioria das pessoas não sabe, mas para ser capaz de realizar uma pesquisa genealógica, especialmente de famílias brasileiras, você precisa entender uma coisa fundamental. A genealogia no Brasil tem regras próprias. Então, mesmo quando estamos falando de famílias que vieram de outros países, a sua pesquisa precisa começar aqui. E se ela precisa começar aqui, você tem que entender quais são essas regras. E ignorar isso é o principal motivo pelo qual tantas pesquisas travam depois de algumas gerações. Olá, eu me chamo Gabriela e sou a genealogista responsável pelo Núcleo Origens. Sou bacharel em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e diplomada em Genealogia e História da Família pelo Istituto Aralico e Genealógico Italiano, uma formação reconhecida na Europa. Ao longo da minha trajetória, eu atuei tanto em pesquisas para fins de dupla cidadania, quanto em pesquisas mais profundas para a reconstrução de histórias familiares, inclusive para a escrita de livros. Também fui palestrante da 5ª Semana de Genealogia do Museu de Imigração e sou responsável por cursos de formação na área. E se eu pudesse te dar 3 dicas que fazem toda a diferença em uma pesquisa, seriam essas. A primeira é: entenda a organização territorial do local que você está pesquisando. Municípios mudam, distritos se desmembram e paróquias atendem áreas diferentes ao longo do tempo. E se você ignorar isso, você vai acabar procurando no local errado, mesmo tendo a informação correta. A segunda dica é: não deixe de pesquisar os colaterais, principalmente os irmãos daquela pessoa que você está tentando encontrar. Em pesquisas mais complexas, são justamente esses registros paralelos que trazem as pistas que faltam. E a terceira e mais importante para mim é: você precisa anotar absolutamente tudo o que faz ao longo dessa pesquisa. E eu quero te explicar o porquê. Deixa eu te contar sobre a primeira pesquisa genealógica que eu realizei. Era a pesquisa de uma família cujo bisavô havia vindo da Itália e, após a chegada no Brasil, se estabeleceu em Minas Gerais. E se você já pesquisou família de imigrantes nesse estado, sabe que Minas Gerais é provavelmente o estado mais complexo do Sudeste para esse tipo de pesquisa. E quando uma pesquisa é mais difícil, nós naturalmente pesquisamos em mais de um local, em mais de um período, em mais de uma fonte. O problema é que nessa pesquisa, apesar de eu já ter as minhas especializações fora do Brasil, eu ainda não entendia os detalhes próprios de uma pesquisa genealógica brasileira. Eu havia contatado diversos cartórios, mas não tinha certeza de quem já tinha respondido. Não lembrava se tinha solicitado as datas corretas para todos os locais após as novas descobertas. Eu não lembrava os prazos que as dioceses e igrejas tinham me passado para que eu pudesse cobrá-los sobre uma resposta. E isso se agravou quando eu precisei pesquisar os documentos dos irmãos desse antepassado. As informações se multiplicavam e a confusão também. E foi assim que eu entendi algo essencial: não basta saber onde, quando e como pesquisar. Uma pesquisa genealógica sem método se transforma inevitavelmente em uma confusão. E foi a partir disso que eu desenvolvi a base metodológica que eu utilizo até hoje. Esse método se chama enraizamento inventariado. E ele passa essencialmente por 3 fases muito claras. A fase 1 consiste na análise e organização. Primeiro, eu analiso todas as informações que já existem. A segunda fase consiste no planejamento. Com base nisso, eu faço um planejamento de ações que realmente façam sentido para aquela pesquisa. E a fase 3 é a execução estratégica. Só então eu parto para a execução, contatar cartórios, pesquisar em livros, plataformas como Family Search, por exemplo. Ou seja, eu só começo a pesquisar de fato quando a pesquisa já está toda organizada. E eu sei que alguns alunos assistem essa aula e pensam: nossa, isso dá um pouquinho de trabalho, né? Mas depois de alguns meses, quando a pesquisa trava, eu sempre digo: volta na aula do enraizamento inventariado e coloca tudo em prática. E claro que assim eles conseguem destravar a pesquisa. Nas primeiras gerações até que é possível avançar sem o método. Mas quando você passa da 3ª geração, a diferença se torna muito evidente. Se tudo isso que eu te expliquei fez sentido, provavelmente você já percebeu que a genealogia não é sobre sorte ou insistência. É sobre método, clareza e direção. Foi por isso que eu criei o Origens Reveladas. Nesse curso eu ensino como estruturar uma pesquisa genealógica desde o início, respeitando as particularidades de uma pesquisa no Brasil, entendendo fontes, teorias da genealogia, organização territorial, estratégias de busca e principalmente método, o que torna a sua pesquisa muito mais direcionada e certeira. O Origens Reveladas é um curso pensado tanto para quem está começando quanto para quem já pesquisa, mas acaba se perdendo às vezes ao longo do caminho e sente que precisa de uma vez por todas de um método.
Você não vai aprender apenas a encontrar registros, você vai aprender a pensar como um genealogista, ainda que seja para realizar as suas próprias pesquisas. Se você quer desenvolver uma pesquisa genealógica com clareza, segurança e método, eu te convido a conhecer e fazer parte do Origens Reveladas, clicando no botão abaixo desse vídeo. E você tem uma garantia de 7 dias, portanto, você pode acessar o conteúdo, assistir as primeiras aulas e decidir se vai ficar com ele ou não. Ou seja, é uma compra totalmente sem riscos. Portanto, se você sente que quer ou que precisa melhorar as suas habilidades em pesquisa genealógica, eu te convido a clicar no botão abaixo e descobrir o que existe dentro do Origens Reveladas. Eu tenho certeza que o seu método de pesquisa vai mudar muito depois disso, com toda a teoria e prática que você precisa para se tornar um verdadeiro genealogista. Um abraço e nos vemos do outro lado.